Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Iniciando aqui um vídeo de faxina da noite aí, iniciando agora às 20 horas da noite. Vou estar pegando aqui o meu lar junto com vocês e já vou deixando aqui desde o início, né, o convite para você que está chegando no vídeo. Não é inscrito já? Se inscreve no canal, deixe seu joinha, seu comentário logo aqui abaixo, de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom, gente? Então, bora começar aí a iniciar essa limpeza aqui do meu apezinho junto comigo. Pessoal, passando aqui com um pouquinho de vergonha, mas eu vou mostrar a minha realidade para você estar acompanhando aqui de pertinho a minha rotina, né, na íntegra mesmo, bem aqui com as portas descancaradas. E aqui ficou desse jeito. São 5 dias aqui que eu fui só fazendo o que dá para fazer. Como eu mostrei aqui, ó, tem aqui um tantinho de crochê, que é o meu trabalho. Então, eu dediquei essa semana a estar sendo mais produtiva. E aí, a minha casa realmente ficou desse jeito, gente. Pensei alguns minutinhos, falei, acho que eu não vou mostrar aqui o banheiro, porque eu tava com vergonha, porque ele sujou demais. Eu tirei os tapetes, gente, o marido foi tomar banho. Aí as crianças pisou com o pé empoeirado e virou uma lama esse banheiro. Tá super bagunçada a bancada. A minha casa é uma casa simples, precisa de manutenção, faz 8 anos que eu moro aqui e eu até hoje eu nunca consegui fazer uma pintura, trocar móveis, né? Então minhas coisas estão bem surradinhas, mas a gente vai mantendo com muito carinho, cuidando do nosso lar aqui para ficar bem aconchegante, acolhedor aqui para cuidar da família, né? E eu trabalho com esse material aqui, gente, que é o crochê. E do jeito que chegou, eu só conferi em cima da mesa e ficou aqui mesmo. Eu tava numa pega bem firme aqui no crochê e eu queria produzir aquilo ali, né? Então foi uma meta, eu tive que abrir mão de algumas coisas para dar certo. E olha só como é o que eu fui fazendo, gente. Eu fui lavando roupa aqui. Tem coisas que a gente não tem como abrir mão, que é fazer comida. Como eu moro em apartamento, eu não posso deixar a roupa acumular. Então, ficou um pouco roupa acumulada, eu já tive que parar para lavar e aí eu fui estendendo da forma que dava. Coloquei ali um pouquinho no varalzinho, olha só o balcão, gente, do jeito que foi tirando as coisas do lugar, foi ficando. Airfry tá um pouquinho suja ali, só tem um pouquinho de sal, que assou a batatinha, né? E aqui, olha só, ali perto do tanque. Ali tinha um pouco de água, pisaram ali com o pé empoeirado, porque a casa tá suja, né? Olha só, a bancada aqui da pia, no caso, não tá aquela coisa, né? Já teve pior, mas tá bem bagunçadinho sim. Tá com excesso de informação, né? Ali na lavanderia, gente, tem roupa em cima de roupa, tem um varalzinho de chão entupido. Olha o tapete, gente, tá super sujo, super mesmo. O chão tá terrível. Então eu vou estar pegando aqui com vocês e batendo um papo aqui também para falar para vocês uma realidade que tem acontecido com muitas mulheres, né? E eu vou dividir com vocês. Eu acredito que alguém que vai assistir pode também, como é que eu vou dizer a palavra certa? Aquilo que eu falar assim, nossa, Vanessa, você tá falando de mim. Ou às vezes não, às vezes você conhece, ou às vezes você só vai concordar com aquilo que eu falo. Ou também, talvez você vai estar me assistindo e me ouvindo, pode ser que você não concorde. E tá tudo bem, tá bom? E eu quero falar uma realidade que tem acontecido com muitas mulheres, que é a questão de comparação. Essa comparação, gente, ela não tá só em questão de corpo, de estética, mas ela tá também em atitude, sabe? A questão, assim, de mulheres, às vezes, olha essas casas, né, que tem na internet, que é uma maravilha. Eu amo assistir vídeo de rotina de outras pessoas e a gente vê casas lindas, casa maravilhosa. Olha a hora que eu tô pegando aqui, gente. 8h06 da noite. E eu tô aqui. Deixa eu falar um negócio bem rapidinho aqui, antes de eu falar aqui sobre as mulheres, sobre nós, né? Gente, na hora que eu fui aqui pra abrir a janela, pra entrar um ar, vi um tanto de mosquito. Aí eu falei, não, vou ter que mostrar pro pessoal, pra vocês verem. Não tinha nem como abrir essa janela, porque eu pensei, esses mosquitos vai carregar nós. Vai entrar tudo pra dentro, né? Aí eu deixei a janela fechada, mas tava bem ruim ficar com a janela fechada. Olha só. É que não dava pra ver muito, mas tinha bastante mosquitinho. E tinha até no teto, aqui um monte. Aí eu quis mostrar pra vocês, bem certinho pra vocês verem, o tanto de mosquito que tava, gente. Não tinha só aqui não, tinha meio mundo pra casa. Aonde eu passava tinha um mosquito.
E eu me lembrei bastante da minha infância, quando eu morava no sítio, na chácara, principalmente onde tem negócio de gado, né? Meu avô tinha gado, aí aparecia muitos esses mosquitinhos, não sei se tem alguma coisa a ver, né? Mas lá na casa do meu avô tinha muito mosquito na varanda, se você abrisse a porta, eles entravam tudo pra dentro. Mas dentro da casa do avô ainda tinha os mosquitinhos lá dentro, bastante. Voltando aqui ao assunto de se comparar. A comparação, gente, é uma coisa muito pesada. Eu aprendi que nós temos que comparar sempre para baixo, nunca para cima. Você para analisar, quando você se compara com, você coloca, tem uma pessoa do seu lado, aí você vê que a pessoa está passando uma dificuldade, ela está abaixo de você, quando você se compara, o seu coração fica em paz. Não porque você está melhor que a pessoa, mas porque você vê que tem pessoas com mais dificuldade que você, e você começa a ser grato pelas coisas que você tem. Agora, quando você se compara acima, você olha pessoas que estão melhor, porque vai ter, gente. Vai ter, sempre existir pessoas que vai estar melhor que a gente. Se você se comparar com essas pessoas que estão acima, o que eu sugiro aqui, eu acho que a gente tem que se inspirar para às vezes a gente querer algo melhor para a gente, mas não se comparar, porque vai gerar frustração, vai gerar um pensamento negativo, às vezes a gente vai ver a dificuldade, né, que é chegar até ali. Voltando aqui, gente, porque eu tô narrando o vídeo e tô fazendo almoço aqui pro pessoal em casa. Então, é onde eu parei. A questão de se comparar, né? Quando a gente se compara acima, a gente começa a se comparar com outras pessoas, outras mulheres. A gente assiste vídeo de casas assim que a gente olha que tá perfeito. Parede tudo pintada, móveis novinhos. Até os talheres dessas mulheres são diferentes. A mesa, cadeira, assento, tudo tá perfeito aos nossos olhos. Mas às vezes dentro da gente tá isso que a gente quer, às vezes tá bem longe da gente alcançar, às vezes não. Mas eu falo na questão de se comparar, de querer olhar lá e falar, não achar somente lindo, mas querer ficar ali querendo ter aquele desespero. Aí naquele momento começa a surgir conta, e você vê que está muito longe para alcançar aquilo ali, aí vem a frustração. Isso não é só em questão de casa e de trabalho também. No nicho aqui do crochê, eu vejo bastante mulheres se comparando em questão de produtividade e produção. Cada pessoa tem a sua realidade. E aquilo que eu acredito que tem que ser feito na questão do trabalho, principalmente quem trabalha em casa, tem que ter primeiro disciplina. Tem que ter disciplina. A quantidade que a pessoa vai fazer, isso vai depender daquilo que ela tá colocando ali dentro da rotina. Eu tenho 2 crianças pequenas. Eu tenho uma de 8 que vai fazer 9 e uma de 10 que vai fazer 11. São crianças que ainda têm uma certa dependência em algumas coisas, mas elas têm assim, como é que fala aquela palavra lá, gente? Que elas se viram em algumas coisas, né? Então fica mais fácil. Agora, quando eu tava cuidando da minha netinha, já é diferente. Eu ia fazer comida, eu tinha que tratar. Você tem que dar água, você tem que trocar fralda, você tem que dar banho. É totalmente diferente a lida com essas crianças do que com as crianças da idade da minha. As idades das minhas meninas. Então, é totalmente diferente. As minhas meninas, se elas ficarem com sono, falam, mãe, eu quero dormir. Muito difícil elas querem dormir à tarde. Já minha netinha, que vai fazer 2 anos, deu horário, tinha que pôr ela pra dormir, eu dava banho, mamadeira. Então, custa um tempo. Não tem como comparar a minha produção de 2 crianças que já sabe se virar um pouco com uma produção de uma pessoa que não tem criança, né, que vai produzir bem mais que eu, mas também uma pessoa comparar comigo, falar, nossa, eu queria tanto produzir o mesmo que a Vanessa, mas a pessoa tem criança pequena, às vezes cuida de idoso, às vezes não para em casa, às vezes faz tratamento, é um monte de coisa. Aí, se você se comparar com as pessoas, eu quero produzir o mesmo da Vanessa, e a sua rotina é uma rotina mais puxada que a minha, você vai se frustrar, você vai falar, mas por que eu não tô conseguindo? E a questão não é porque você não consegue, é por conta da sua realidade. E a sua realidade, ela é porque Deus assim permitiu, porque você dá conta dentro daquilo que Ele estabeleceu para você. Às vezes você nem
Ah, mas será? Eu quero tanto produzir um monte, mas será que é algo que está no coração de Deus para sua vida? Será que você não está se inspirando muito nos outros ao invés de escutar a vontade de Deus para você? Porque às vezes a gente assiste muita coisa na internet e a gente fica muito empolgada mesmo. A gente tem que ver dentro da nossa realidade. Eu estimulo sempre as pessoas a ser produtivas assim, porque eu falo por mim. Se eu não colocar algo para mim ser produtiva, eu sou o inverso, eu sou procrastinadora no último. E não porque eu não gosto do crochê, porque eu perco foco rápido. Eu tô focada, eu foco de verdade. Mas se eu distrair, eu desfoco muito rápido. Quando eu vejo, eu tô longe, em outro assunto. Aí, eu sou aquela pessoa que eu saio do quarto para fazer uma coisa na cozinha, me distrair, eu não lembro mais o que eu vim fazer na cozinha. Sabe? Então, eu distraio muito fácil. Então, por isso que eu estabeleço muita meta, eu cobro de mim, mas dentro da minha realidade e com gosto. Tudo aquilo que eu faço de produção aqui do meu crochê é com muito gosto. Não é nada além assim que eu falo, nossa, eu tô fadigada, tô estressada, porque se a gente colocar metas acima daquilo que a gente pode fazer, a gente pode até conseguir chegar lá, mas no final do dia a gente tá uma bomba de estresse, de irritação, come além do normal, não vai dormir direito porque tá o corpo a mil ainda, acelerado. Então, tem que ter tudo equilíbrio na nossa vida. A gente tem que ter equilíbrio do sono, equilíbrio na hora de comer, equilíbrio até de fazer exercício. Se você fazer muito exercício, você vai se machucar, sabe? Então, a gente tem que ter equilíbrio para tudo nessa vida, tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu achei muito interessante, sabe, trazer isso para vocês, porque às vezes eu assisto pessoas que produzem bem mais que eu. Aí eu fico feliz, sabe, pela meta da pessoa, mas eu não fico querendo, nossa, queria tanto ser produtivo que nem a pessoa. Eu fico tentando ver se eu consigo fazer o mesmo. Não falando eu não queria que a pessoa tivesse isso, não. Isso daí se chama inveja, não tem nada a ver de inspiração. Eu me inspiro muito em pessoas assim que são mais produtivas que eu. Só que eu tenho que fazer a produtividade dentro da minha realidade. Já pensou se eu coloco uma meta aí de R$1.000 por semana? Eu vou dar conta? Não. Por que eu não vou dar conta? Porque eu levo e busco criança na escola, eu cuido da casa, eu gosto de deixar certinho. O marido não almoça fora, ele come em casa. Então, quando ele chega, eu gosto de deixar comida fresquinha para ele. Aqui eu moro em apartamento, sabe? Em questão de roupa, eu tenho que estar cuidando muito bem, porque se vir tempo de chuvarada, gente, demora mais para secar, sabe? E olha, eu tô aqui limpando, aqui nem tô falando para vocês o que eu tô fazendo, né? Mas eu achei muito interessante falar isso aí pras mulheradas, porque às vezes, sabe, tem mulheres que estão adoecendo de ver coisas assim muito, mas ai, você olha dopamina pura, ai que delícia ver aquela casa tudo mega arrumado, aí você vai acordar desde cedo e vai ficar bitolada, não vai deixar um copo na pia e vai querer pintar e vai começar até a ficar nervosa com o marido, aí por que você não reforma isso, por que disso, porque você tá vendo algo na internet e tá querendo pra você. Eu acho assim que é válido você ver algo na internet, você buscar melhoria pra você, mas dentro da sua realidade. Eu vejo muitos apartamentos que é um sonho pra mim, que eu acho assim, eu vejo tudo com os planejados no lugar, sabe? Móveis todos novinhos e muita decoração, as paredes tudo pintadinhas, sabe? Cores assim que eu já sonhei, falei pro marido, ó, meu sonho é pintar dessa cor aqui. As portas, sabe? Os móveis. Já pensou se eu ficar assim, começar ou me frustrar ou ficar muito ansiosa? Ah, minha filha passou correndo aqui. Ficar muito ansiosa, querendo aquilo logo e depois começar até a cobrar demais no meu esposo, o que não vai virar aqui dentro de casa? Ou então eu começar a gerar um sentimento dentro de casa de frustração, de tristeza e não ter amor de limpar as coisinhas veinhas que eu tenho. Sabe? Porque daí você vai lavar louça, você não tá vendo graça na louça que você tem. Você só vai ter gosto de lavar louça se for daquele jeito que você viu no vídeo da mulher. Você só vai conseguir produzir um monte se for do jeito que a pessoa lá produziu, R$1.000 a semana.
Fique feliz pelos 200 que você produziu, só que tenta ser sempre a sua melhor versão, mas dentro da sua realidade, nada da realidade dos outros, porque você não sabe como é que é lá dentro, porque às vezes você vê uma casa perfeita, tô falando de todos, tá, gente? Mas você vê uma casa perfeita com tudo, assim, tudo pintadinho, tudo, os móveis, dinheiro na conta, mas será que essas pessoas têm paz? Eu não tô generalizando, tá? Só tô querendo colocar pra gente ver a nossa grama verdinha e não do vizinho. Pra gente olhar pra nós e ficar feliz pelo que a gente tem. Ah, ó, que nem eu. Eu tenho uma panela de pressão ali, gente, que eu falo, gente, eu fiquei muito feliz, eu comprei ela usada. Fui na igreja, estavam vendendo a panela por R$ 5, eu pensei assim, eu falei, vou levar, né, eu dou uma lavadinha, ela tá bem mais encardida, consegui desencardir bem ela, mas ela tá bem encardida. E eu tô usando ela normalmente. Para outras pessoas, nossa, ia ser o cúmulo. Para mim, eu uso tranquilo. Eu não tava com condição de comprar roupa. Tá bem longe do meu alcance, que eu tô cheio de conta. A minha filha descobriu um bazar ali perto da casa dela. Aí eu vou toda sexta-feira, quando tô com dinheirinho, vou lá e compro. Já comprei roupa pras meninas. Esses dias mesmo, meu esposo... lá no bazar da minha igreja mesmo. A mulher ela trabalha lá numa loja e ela doou muita roupa, muita roupa. E ela falou, né? Fábio, tem como você pegar as caixas aqui? Tem. Ele abriu a caixa, tinha um monte de roupa masculina. E todo mundo sabe que bazar de igreja é muito difícil ter roupa de homem. E nessa tinha um monte de calça que servia para ele. E bem nesse dia, foi no dia mesmo, de manhã ele tava colocando a roupa, como ele perdeu bastante peso, as roupas dele tá muito larga. Aí ele pegou e falou assim, nossa, tô precisando de comprar roupa, e eu falei, então vamos comprar, né, uma calça só e um short pra você não ficar sem, daí eu parcelo no meu cartão. E olha como que Deus abençoou, ele comprou roupa tudo novinha, gente, que é da loja, né, que tava com uns pequenos defeitinhos. Aí a mulher doou pra gente, graças a Deus. Então ele já tá com roupa boa pra ir pra igreja. E eu dou graças a Deus, sabe? Olha, gente, eu olhando aqui, falando com vocês, eu olhando no chão, do jeito que tava, mas essa casa tava tão suja. Gente, sério mesmo. Sério mesmo. E sabe o que eu fiz? Eu mudei as coisas de lugar. Vocês são assim também? Eu mudei as coisas de lugar porque... Como eu tenho muita vontade, todos os dias eu sonho aqui com os móveis, não precisa nem ser planejado, só de ter os móveis novinhos, assim, eu já fico feliz. Se for planejado, amém, mas se não for, amém também, gente. Então, eu sou tranquila. Mas eu tenho vontade de ter as coisas novinhas, sabe? Porque é gostoso. Tenho vontade de ter uma mesa de 4 cadeiras, porque essa mesa aqui é um exagero, o marido é exagerado demais, comprou uma mesa de 8 cadeiras para um apartamento, gente, nós somos em 4. Então, é muito grande, eu queria uma mesa de 4 cadeiras, colocar um balcão ali dividindo entre a sala aqui, né, a sala de estar que fala, né, e cozinha, tudo dividido, tudo, cada coisa no seu lugar, nenhum pote aparecendo. Eu sou aquelas pessoas assim que tudo tem que estar guardado, nada pro lado de fora, só enfeitinho, tipo umas toalhinhas, uns vasinhos, sabe, assim só, mas o resto tudo guardado. E aqui em casa é muita informação. Aí eu queria muito, sabe? Fazer a parte de baixo da pia, um monte de coisa arada. E daí o que dá na cabeça da gente? Mudar as coisas de lugar. Eu gosto de mudar as coisas de lugar porque parece que as coisas ficam mais limpo, né? Mas é pra dizer que tá tudo novo também. Mexe no nosso psicológico. E faz isso na sua casa se você não faz. Mas acho que todo mundo faz. Muda as coisas de lugar porque... Parece que tá tudo novo e dá a impressão que dá uma praticidade melhor. Mas aqui em casa, na verdade, apartamento, cada coisa é no seu lugar. É difícil ficar mudando as coisas de lugar, viu? Mas no meu mesmo é só nem foi por praticidade, é para poder ficar com um ar diferente. Que tá novo, alguma coisa assim. Mas é porque eu amo cuidar das minhas coisas, eu não tenho preguiça. Esse negocinho, gente... Se descorar daquele, cai tudo. Foi eu que fiz esse negócio, tudo mole. Mas eu uso assim mesmo, sabe? Porque é o que eu tenho. E não é tudo limpinho, as minhas coisas. Ficou sujinho aqui, porque eu fiquei uma semana trabalhando. E eu tava dedicada aqui a cuidar, né? Fazer a produção para pronta entrega. A gente tá precisando fazer as vendas, então eu tinha que focar. E eu fui mantendo aquilo que não tem como deixar. Que a gente se baseia. Assim, pelo menos eu faço assim, eu se baseio naquilo que não tem como abrir mão, que é lavar uma louça, fazer comida, né, é arrumar uma cama,
dar uma varrida, retirar lixo, sabe assim, dar uma manutenção no vaso ali só, do banheiro. Algumas coisas. E roupa, gente. Roupa aqui em casa tem que lavar quase todo dia, senão não tem jeito. É difícil o dia que o meu varal ali tá sem roupa. Às vezes eu quero deixar tudo, né? Eu quero secar a louça, deixar assim a cozinha sem informação nenhuma, mas é bem difícil ali. Até na lavanderia eu falo pro marido que eu queria um armário para colocar todos os produtos de limpeza. E já teve, né, a opção, já vi algumas pessoas que fazem aquela divisória ali na lavanderia para deixar tudo bem separadinho. Então, isso são planos, né, que eu tenho, assim, dentro do meu coração, só que só Deus sabe o que é melhor pra gente. Olha só, gente, empurra, o negócio fica despenguelado, assim, porque ele tá... nem sei o que significa despenguelado, nem falar mais essa palavra que é estranho. Mas, assim, ela fica desnorteada, não sei como que fala. Fica assim, desnivelado. É estranho, né, que fica ali, porque tá bem molengo mesmo. E daí eu não quis terminar de arrumar, por conta que eu fiz de madeira de guarda-roupa, sabe? Eu fui tentar fazer eu mesma e eu não dei conta, não. Acho bacana. Não tem esses vídeos que as pessoas falam assim, faça você mesmo? A pessoa faz guarda-roupa, armário. Aí eu falo, nossa, eu vou conseguir também. Aí eu não consegui, não, gente. Eu não dei conta, o meu ficou mole, destruturado, sabe? Assim, quase caindo os pedaços. E daí eu não me acertei, não. Mas eu achei muito gostoso. Eu achei muito gostoso mesmo, porque você reaproveita a madeirinha e você faz uma coisinha ali pra sua casa. Você pode fazer uma prateleira, fazer igual eu fiz ali. Eu coloquei 2 madeirinhas dos lados e fui parafusando as do meio, fazendo divisória. E coloco os potinhos, né? Antes ficava tudo em cima daquele balcão. Imagina, gente, aquele monte de pote. E eu não tinha espaço na cozinha para guardar nada em cima do balcão. Tudo era em cima da pia, tinha que manter sempre louça, nunca louça suja aqui, porque tinha que ter espaço, né, pra mexer, pra fazer uma comida, vai picar alguma coisa, às vezes vai tirar uma panela, né, não tinha onde guardar, gente, a panela quente, tudo tinha que ser em cima da pia. Aí, então, eu resolvi, falei, não, vou fazer um trem, fiz o negócio e ficou ali, gente. Então, a gente tem que aprender, dar graças a Deus pelo que a gente tem, não ficar olhando ali a grama do vizinho e querendo um negócio pra ontem. Ah, eu quero minha grama verde também. Cultiva ela. Mas faz... Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês, mas deu um frio na minha barriga essa hora. Eu achei que eu tinha entupido a pia. Eu falei, agora pronto, entupi. Mas, né, tinha parado lá um negocinho bem no ralinho e aí ficou impedindo a água de descer, sabe? Por isso que é gostoso lavar a louça do jeito que eu sempre faço, do jeito que eu aprendi com o marido, organizando, lavando ali, que você fica de olho aqui no ralinho. Como eu fiz a doidada, que ali eu tava bem cansada, só fui lavando, sabe? Ó, tá tudo aleatório, não foi nada por regra, lavar panela, lavar talher, lavar prato, foi adoidado. E acabou que deu ali um parecer que tava entupindo, eu falei, agora pronto. Mas daí logo saiu a água rapidão, e eu fiquei mais aliviada. E tô aqui lavando a loucinha, nem sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas vamos se cuidar aí da mente, do corpo e vamos trabalhar. Para você que tá me acompanhando, fala, Vanessa, eu não trabalho, mas tenho vontade. Você já se interessou pela arte do crochê? Já se interessou de fazer um crochêzinho na sua casa? Ver se tem algum familiar que sabe fazer ou que tem vontade de comprar? Que é uma arte que você pode trabalhar em casa, você pode arrumar revendedor, né, para vender para você. Eu faço aqui em casa, o meu esposo que vende. Mas tem pessoas que a família vende, às vezes arruma um revendedor de confiança, né? Que daí não vai te passar o calote, ou você mesmo. Às vezes você tá aí, você é ninja pra conversar com as pessoas. Às vezes você é tímida, mas pra vender, às vezes você vai conseguir. Consegue, né? Já vendeu um dia e quem sabe pode ser sua nova forma de ganhar dinheiro, o crochê. Que pra mim, gente, graças a Deus, desde quando eu saí do meu trabalho do CLT pra trabalhar em casa pra cuidar das meninas, deu super certo. Qualquer hora dessas eu vou estar contando pra vocês como que foi a minha saída lá do CLT. E se alguém perguntar, Vanessa, você voltaria? Gente, eu tô bem do jeito que eu tô, sabe? Graças a Deus. Então, eu não tenho interesse de voltar, não. Não amaldiçoo quem trabalha no CLT, nem aquilo que eu já fiz. Só que se for pra mim escolher, se eu tiver oportunidade, eu vou escolher ficar em casa, sabe? Porque ganhando aqui o dinheirinho com o meu crochê, não vai ganhar rios de dinheiro, mas dá pra você elaborar formas de ganhar dinheiro, né? Com o crochê, você ganhar até bem. Então, super compensa.
Aí, se você tá vindo no meu canal aqui pela primeira vez, não sabe ainda fazer crochê, eu vou deixar o link do meu canal para você ir aprender a fazer crochê lá, tá bom? Tem bastante videoaula. Aí você aprende por lá e começa a fazer suas pecinhas para você ganhar dinheiro também. Aí eu vou deixar o link do meu canal e um tapete chamado Retangular Gisele. Ele é o tapete, acho que mais fácil que tem para fazer. Aí você pode começar fazendo, aprendendo essa técnica do crochê para você ganhar seu dinheirinho também, tá? Que ele é um tapetinho bem facinho de fazer. O retangular é um dos trabalhos mais complicados, que todo mundo fala que é um dos trabalhos mais complicados de acertar. Mas se você acertar ele, é venda na certa, viu? Ganha bastante dinheiro sim, vendendo o seu crochêzinho. Eu tô aqui na lida, gente, e essa hora eu tava assim, já com energia, porque pra começar deu um pouco de desespero. Quando a gente olha a casa tá muito suja, começa a dar um desespero, porque você demora pra ver o resultado que você quer logo. Só que quando eu cheguei aqui na cozinha, eu já tinha feito, né, a parte ali da sala e da mesa, aí eu já tava bem feliz, então eu tava empolgada. Gente, chegou uma parte aqui que eu até, na hora que eu tava gravando, eu ficava pensando assim, eu falei, meu Deus, como é que eu vou mostrar isso pro pessoal, gente? Não, sabe assim, mas eu falei, não, eu vou mostrar porque às vezes a pessoa olha lá e fala, nossa, a Vanessa produziu tudo isso, mas pra isso, gente, a minha casinha ficou desse jeito. Eu falo casa, gente, porque é hábito, tá? Que às vezes a pessoa fala assim, mas você fala que mora em apartamento e depois você tá chamando de casa, é hábito. É porque, eu não sei, que eu falo, ah, é meu apartamento. Eu falo casinha toda hora. Então, eu acabei deixando. Só que eu fui no começo da semana, eu tava tudo certinho. Segunda, terça e quarta. Tava fazendo, mantendo a manutenção e a casa tava plim. E tava todo dia pegando um dia pra faxinar alguma coisa. Um dia eu peguei o micro-ondas, no outro dia eu peguei a bancada embaixo. No outro dia eu peguei o quê? Não lembro. Aí eu fui fazendo assim, depois do final, o resto da semana eu não peguei mais nada. Mais nada, e acumulou mesmo. Acumulou de uma forma que eu não vi a hora de terminar o crochê pra me pegar na minha casa. E tem muita coisa ainda pra fazer, gente. E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui, que ficou até agora no vídeo. Você chama de faxina isso que eu tô fazendo ou de limpeza? Porque assim, eu tenho a limpeza, tenho a faxina e tem a manutenção. A manutenção é depois da faxina, que você vai dando a manutençãozinha. Tem a limpeza, que é aquela limpeza um pouquinho profunda. Você não afasta nada, mas você limpa com mais gosto. Sabe? Você limpa, dá uma esfregadinha. Mesmo que você passou pano só no meio, mas você esfrega. A faxina, gente, se eu afastei móveis. Se eu afastei uma cadeira, eu já fiz faxina. Tá? Porque é coisa assim que eu não faço todo dia. Eu não faço toda semana. Não, toda semana eu faço. Mas, gente, essa parte aí quase que eu cortei, que eu não mostrei. Mas eu falei, eu vou mostrar pra vocês verem a situação que ficou meu tapete. Gente, eu sou assim, eu e meu esposo, a gente gosta de casa limpa. Só que quando você olha a cor que saiu esse tapete. Sério mesmo. Eu fiquei assustada. Na hora que eu passei assim, eu falei, gente, tá aparecendo aqui esse vídeo satisfatório. E o meu nem foquei, não tava nem pensando nisso, porque eu não imaginei que ele ia sair esse caldo assim. E eu fiquei lembrando, falei, gente, eu lembrei daquele tapete que às vezes eu assistia, que tá puro barro, e a pessoa tá ali colocando aqueles jatos, assim, saindo aquele barro marrom, assim, e daí a gente fica olhando e o tapete no final fica todo limpinho, né? O meu tapete tá velho, gente, vem, mas eu não quero desfazer dele, porque pra lavar louça eu preciso de tapete. Eu não gosto de lavar louça, gente, eu tenho fadiga nos pés de ficar sem tapete ali, debaixo dos pés. Mas ele tem que ser assim, ó, todo fechado, igual esse tapete. Tem que ser desse modelo. E eu quero comprar, sabe, assim, que dá a bancada inteira. Já tentei ficar com crochê que não consigo, gente, não consigo, eu tenho fadiga. Amo a arte do crochê, mas aqui na cozinha, só na pia. No banheiro eu fico, no resto da casa tudo, mas só na pia onde eu fico parada ali eu não gosto. Tem que ser só assim. E esse, quando eu lavo, depois eu coloco o tapete, eu não gosto nem de lavar a louça. Eu fico fugindo da louça, daí na hora que seca eu volto ele ali de novo. Gente, ele ficou tão sujo que eu virava do avesso. Aí na segunda lavada eu falei, não, vou lavar mais uma vez porque, né, tava saindo um cardo preto. Aí eu falei, não, vou lavar porque tá feio. Aí eu lavei mais outra vez, deixei eu limpinho. Eu falei, não, agora o teste, né, da limpeza deu certo. Então o tapete aqui, ele ficou limpinho. O certo, na minha cabeça, a gente tinha que lavar aquela escovinha de mão, né? Que a gente deixa no tanque.
Só que eu falei, não, hoje é a faxina, mas também eu não vou exagerar também não, porque eu tô só o pó da rabiola. Aí eu deixei aqui o tapetinho. Ai, gente, ele ficou limpinho, viu? Eu pendurei ali na pedra. Tem uma pedra que fica... que sobrou. É assim, quando a gente pede pra pôr essa pedra, aí eles cortam do cooktop, né? Daí sobra esse pedaço, eles deixou ali. Aí fica ali de pendurar paninho. Eu pendurei esse tapete, que ele tem uma parte que ele desgastou. Aí ele ficou molenguinho. Aí ficou fácil. Daí eu pendurei ele ali pra escorrer a água, porque não tinha mais varal suficiente pra estender, né? Não tinha um quintal pra estender, então vai ali mesmo, gente. Quem mora em apartamento tem que se adaptar do jeito que tá, onde que dá pra pendurar. E a mesma coisa eu faço com as roupas. Eu penduro no varal de cima, não deu, eu vou pro varal de chão. Não deu, penduro na máquina. Não deu na máquina, eu vou sameando roupa na casa inteira. Uma hora seca. Eu penso assim. E eu tô com essa roupa, gente, desde a hora que eu comecei o dia. E eu não gosto de fazer serviço assim com coisa jeans. Tem que ser roupa bem molenguinha. Só que eu tava tão cansada, meu objetivo era o quê? Limpar a casa. Eu não tava nem pensando, eu tava corpo sujo, né? Precisando tomar um banho. Aí dá uma fadiga, uma gastura de pôr roupa limpa em cima de corpo suado. Eu falei, vai com essa roupa mesmo. E eu aqui tentando uma luta para afastar essa geladeira e morrendo de medo de tomar um choque. E eu falei, pronto, morrer seca aqui, meu Deus, me ajuda, Senhor. Já pensou tanta gente, né, que enfia a mão dentro de máquina, que eu já ouvi falar que, enfiou a mão dentro da máquina, lá caiu dura. E aí eu fiquei pensando, Senhor, me ajuda. Eu fui lá na caixinha para ver se tinha um negócio que desligar só a tomada de geladeira, desligar tudo as tomadas da cozinha. Aí eu pensei, vou pedir pro Fábio, né? Eu falei assim, vou pedir pro marido vir tirar. Mas eu falei, mas vai acontecer alguma coisa com ele, meu Deus. Aí eu segurei na mão de Deus, falei, vou tirar. Eu tirei incondicionada, tô viva, tô falando com vocês. Aí consegui, lavei, olha, não pegou, gente, o chão lá, mas não tava tão sujo atrás de geladeira, vocês acreditam? Não tava aquela sujeira grossa, não. Tinha sujeirinha, tinha, mas não tava tão grosso. Graças a Deus. Mas eu, em vez de eu mirar a câmera lá, não virei, não. E aí, eu afastei a geladeira, só limpei pro lado de fora ela, não limpei as lateral, não limpei por cima. Como eu disse pra vocês, tô fazendo a faxina, mas eu também tô cansada. Então, não tem como fazer uma faxina 100%. Então, eu vou fazendo com o meu olho, ele vai falando assim... você limpa aqui, esse não dá pra passar, porque você tem que deixar visualmente bonito. Mas tem coisa que você fala, não, deixa outra hora que você pega com gosto só nisso. Então, a geladeira, o que eu pensei? Vou passar sempre o paninho pro lado de fora, só na frente. Aí, o dia que eu pegar essa geladeira que ela tá precisando de pegar por dentro, eu vou limpar ela por fora inteirinho. E vai ser uma faxina nela, né? Daí, eu pego ela com firmeza, com gosto mesmo. E tá quase acabando já, gente. Quase acabando. E agora cheguei pro banheiro. Era o último que precisava pegar. Meu banheiro, coitadinho, precisa de uma reforma nele, que ele já começou a despregar as coisas da parede. Aqui eu não tenho armarinho, então a gente vai se virando do jeito que dá, mas sempre mantendo limpinho. Vocês vão ver quando ficar limpinho, que gostosinho que fica. Coloca cheirinho. Eu gosto de um cheirinho chamado da marca Koala. E eu uso o Orquídea, que eu acho ele mais gostosinho, sabe? Que não é doce. Eu acho assim, eu pra casa, assim, eu não gosto muito de essas coisas de cheiro no doce, sabe? Eu gosto daquele Casa e Perfume do vidrinho azul. Agora tem uns assim que é mais doce. Não que seja ruim, mas é pra casa, assim, eu gosto mais desse cheiro assim. E esse Orquídea atendeu bem o meu gosto. Aí eu samei pra tudo quanto é banda, gente. Onde eu quero que fique um cheirinho, eu passo. E aqui é uma luta. Eu quebrou um cabo, aí eu fico trocando. Eu quero rodo, eu tiro e põe na vassoura. E fica assim. Aí, lavando o banheiro, esfregando. Quando as paredes tá muito encardidas, a casa fica demora pra você captar, assim, que a casa tá limpa, né? Não sei se vocês já repararam. Então, às vezes eu fico um pouco em dificuldade, vejo minhas paredes assim, e fico pensando, e se eu meter as caras e comprar um balde de tinta? Aí eu falei, não vou fazer loucura não, que eu acho que eu tenho que alinhar esse pensamento junto com meu esposo. E ele falou que agora não é a hora, que ele vai fazer isso aí. Então, eu vou apoiar ele, né? A gente tem que caminhar junto no mesmo pensamento, porque senão desanda. Já pensou, eu gasto dinheiro com tinta e pinto a casa que nem um nariz e perco dinheiro e fico mais frustrado, porque daí eu perdi o dinheiro e não pintei do jeito que
deveria pintar, que é o jeito certo, né? Então, eu vou fazer alinhado com o esposo, questão também da casa, que comprar as coisas, a mesma coisa, né? Mas eu vou estar comprando umas coisinhas da Shopee, assim que eu melhorar aqui as contas, pra decorar, que decorar eu vou comprando, que nem a manta mesmo, o sofá, eu fui comprando. Esse negocinho do banheiro, que antes ficava tudo em cima da bancada, eu comprei um suportinho pra pendurar as coisas na parede. E assim eu vou vivendo, gente. A gente vai administrando e vai sobrevivendo, criando as crianças. Daqui uns anos, essas crianças tudo casa, só vai estar eu e o velhinho, o marido. E a gente vai lidando, né? As coisas tudo passa, tudo é passageiro aqui na Terra. A gente não tem que ficar se apegando com muita coisa, ficar aquela neura, não. Mas é muito gostoso deixar tudo novinho, né? É uma maravilha. E olha só, tudo... Nossa, gente, na hora que eu tava chegando essa hora aqui, eu falei, nossa, eu tô com tanta energia que eu até fazia mais serviço, mas eu não vou, não. Falei, quer saber, eu vou tomar banho. E eu queria doido pra ver a hora já. Aí, todo mundo em casa, eu gravando, eles passavam aqui e ficavam perguntando, falando as coisas comigo, eu concentrada. Tinha hora que eu falava assim, misericórdia, Jesus, será que só eu que tô cansada? E eles falando, sabe, falando. E eu falei assim, gente, vocês não vai aparecer que não, eu vou narrar, tá? Aí eles, eu sei, mas eles queriam conversar, né? E olha só, coloquei os tapetes bem na hora, gente, achei que vocês iam ver colocando. Mas olha só que gostosinho que ficou, gente. O banheirinho que tá velhinho, mas tá tudo limpinho, ó. Agora chegou aqui na parte onde tá a mesa, ó, olha só. Ficou a visão dessa forma. Quem já assistiu os outros vídeos, já viu como é que era o sofá, ficava do outro jeito, né? Mas eu vou mudar logo, gente, do jeito que tava. Porque eu e o marido, nós não se acomodou desse jeito aqui, não. Mas só que nem eu e ele falamos. Pelo menos tá limpo. Aí agora, na hora que voltar as coisas no lugar do jeito que tava antes, vai ficar limpo de novo. Porque a gente vai arrastando e vai limpando, né? E olha só que sensação boa, gente. Se sente daí, porque olha, quando eu vejo minhas coisas tudo limpinha, que eu sinto uma sensação tão boa dentro de mim. E aqui, ó, eu já tinha limpado, a família veio comendo já, gente, faz parte. Eu não brigo com ninguém, eu só não gosto, faz sujeira. Mas eles já pararam pra comer, já deixaram loucinha na pia, porque tem vida aqui dentro. E a gente não pode viver na neura, falar, não, sujou, lava, né? Sujou, lava, já que sujou lá dentro da pia, já deixaram loucinha, tá tudo bem. Eles foram comer, no outro dia eu lavo e tá ótimo. E aqui no chão tem um pano encardido, gente do céu, mas na hora que eu peguei esse pano pra deixar ali, porque o tapete tava escorrendo, né? Por causa da água, falei, que pano encardido velho que é esse, gente? Só que eu não tô vendo isso aí não, então eu vou pinchar ele no mato e vou comprar uns panos pra ficar branquinho. E pra deixar, mas ele tá limpinho, gente, só tá encardido mesmo. E olha a lavanderia, pura roupa mesmo. E é isso, minha gente. Então, a faxina aqui pra mim foi faxina, porque eu afastei as coisas, né? E olha só a hora, 11h30 da noite. Então, foi aí 2h30 pegando só desse lado. Isso porque eu não fiz as outras coisas com mais detalhes, que é limpar a parede, limpar as portas, limpar a janela. Imagina só, não é mesmo, gente? Então, vamos aí priorizar as coisas que é importante e as coisas que pode deixa passar, que uma hora você pega, beleza? Tamo junto, coloque nos comentários aí limpeza para me saber que você ficou até aqui comigo.